E a palavra do Senhor diz assim, em nome de Jesus, Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Deus eterno, nós te honramos, louvamos a ti, Senhor, de todo o nosso coração. Nessa manhã maravilhosa, tu nos honrou, Senhor, estarmos aqui na tua presença. O teu povo, Senhor, se reúne, Senhor, nessa unidade para adorar, prestar um culto de adoração e louvor ao único que é digno de honra, glória e adoração, Jesus Cristo, nosso Rei e Senhor. Continue, Senhor, falando a cada coração, a cada vida, os nossos irmãos visitantes, os nossos irmãos, ó Pai, de outra cidade. Abençoa cada vida, Senhor, cada coração da criança ao idoso nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. É um prazer estar mais um sábado na presença do Senhor. Estivemos durante a semana, oração na madrugada. Estamos aí, vindo, esse ano é o ano da oração na Igreja Adventista de Paranavaí, amém? Adventista da Promessa de Paranavaí, esse ano, junto com a direção, com a igreja, colocamos aí uma meta, todo mês, uma semana de oração, em adoração e louvor a esse Deus maravilhoso. E os resultados você vê, Você ora, Deus abençoa, Deus derrama suas bênçãos. Estamos felizes, nosso irmão do Mato Grosso que está com a gente. Graças a Deus pela vida dos nossos irmãos, o casal, trouxeram para a gente, cumprindo alguma ordem de organização da igreja, trouxeram uma carta, são membros da nossa igreja. A carta dada pelo pastor José Francisco da Silva, os nossos irmãos que moram agora por um tempo, em Nova Londrina, João Frederico, filho, e Maria Célia Rodrigues Frederico. É isso, irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que a estada de vocês aqui, vocês se sintam mesmo como se estivessem no meio da sua família, a família de Deus. Aos nossos demais irmãos visitantes, que Deus os abençoe. E a porta da igreja estará sempre aberta para juntos cultuar esse Deus maravilhoso. O tema da mensagem dessa manhã, a esperança da glória. Como está a sua esperança? Você ainda espera Jesus voltar nas nuvens do céu? Você ainda tem esperado que as coisas que você crê nas promessas benditas do Senhor, da Bíblia Sagrada, ainda vão se cumprir? A esperança não traz confusão, porque o amor do Deus Todo-Poderoso está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que essa esperança nunca venha a morrer na sua vida. Eu quero iniciar essa mensagem dessa manhã, baseado no texto de Hebreus 12, 2, olhando firmemente para Jesus. A pergunta que eu inicio é dizendo assim, na caminhada cristã, em sua caminhada cristã, para quem você tem olhado? Eu quero dizer para você isso, que tem muita gente olhando em foco errado. A ótica e a visão está saindo daquilo que é para nós focarmos e saindo para outras coisas que não levam a nada e muito menos a Deus. Na sua caminhada cristã, para quem você tem olhado? Você tem olhado para pastores? Milhões de pessoas no Brasil hoje têm olhado para pastores. Muita gente estão idolatrando homens. Para quem você tem olhado? Para o nome da igreja? Alguns chegam na arrogância e dizem assim, a minha igreja é a única que salva, que tem salvação. E a Bíblia diz que o único que salva é Jesus. Nome de igreja não salva ninguém. E lamentavelmente, como é triste, nós vemos pessoas ainda com um ar de orgulho e arrogância, diz assim, a minha igreja é a única que leva a Deus. Quem leva a Deus é Jesus, caminho, verdade e vida. Para quem você tem olhado? Para a tradição familiar? Meu avô era dessa igreja, meu pai é dessa igreja, eu sou dessa igreja, meus filhos serão dessa igreja. Cuidado, há caminhos que para o homem parece direito, mas no final é caminho de morte. Tradição não salva. A maior dificuldade dos judeus foi
aceitar Cristo como Salvador e Senhor por causa disso. Ele estava trazendo uma tradição, o qual Jesus já tinha pregado na cruz do Calvário. Aí Paulo teve problemas terríveis, porque as pessoas estavam colocando a tradição no lugar de Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em quem você tem olhado? Para o marido? Será que você tem olhado para a esposa? Eu quero dizer para você que tem muitas mulheres na igreja por causa do marido, não é por causa de Jesus. Tem muitos homens, esposos que estão na igreja, não é por causa de Jesus, é por causa da esposa. Para quem você tem olhado? Eu vou à igreja porque meu esposo ama aquela igreja, ama Jesus, e eu vou junto, né? Fazer o quê? Vou ficar em casa sozinho? Cuidado, você está correndo perigo terrível, porque o seu esposo ou sua esposa não salva você. Cada um prestará conta diante do juiz de toda a terra, o Deus Todo-Poderoso. Para quem você tem olhado? Para os filhos? Um dia, eu estava conversando com o Senhor e o filho dele estava vindo à igreja. Eu disse, que bom, seu filho está indo à igreja, vai também você à igreja, a esposa. Não, eu mandei. Olha bem o que uma pessoa chega a falar. Isso é terrível e triste. Sabe por que eu estou mandando minha esposa com meu filho para a igreja? Porque o mundo está muito terrível. Se o meu filho não for para a igreja, ele pode virar um marginal, cair nas drogas. Olha, meu querido, a ótica errada, humana. Não estão olhando para Jesus como Salvador e Senhor, estão olhando que a igreja é algo bom, não tem algo mal, sempre vai puxar para as coisas boas. Estão aí se acomodando, porque a igreja é um redil onde as pessoas vêm para fazer as coisas boas. Para quem você tem olhado? Vivemos hoje em um mundo de confusão religiosa entre aqueles que se dizem cristão, totalmente confusão, conflito na área cristianismo. Essa área que você chama cristão, ou qual nós fazemos parte, nos cristãos do século 21. Milhões têm perdido o foco por tantas novidades que está aparecendo por aí. Novidades, todo dia tem novidade. Meu irmão, você entra na internet e você fica apavorado. Eu estava assistindo esse dia um vídeo que eu achei um absurdo. E o nome de vídeo era um testemunho de um senhor que tocou em Morre Cerulo. E ele escreveu no vídeo, todo alegre e feliz: eu toquei no homem de Deus. Sabe quem é Morre Cerulo nos Estados Unidos? Um dos maiores golpistas no meio cristão. Sabe o que ele fez uma vez? Ele chegou no estádio e convidou um monte de gente de cadeira de roda, mas não era deficiente. Era para empurrar uma cadeira de roda e depois sentar naquele estádio. E depois que estava todo mundo sentado, na hora que ele falava, agora todo mundo que está aleijado nas cadeiras de roda, levanta! E o povo levantava. Para enganar os ignorantes, que não leiam a Bíblia. Hoje, o evangelho está sendo misturado com novidades. E novidade que está levando o homem para a perdição. Mercenário, vendendo o evangelho do Senhor Jesus, que a Bíblia diz que é por graça, trazendo novidades, e lamentavelmente as pessoas estão aí. Aí em outro lugar, diz que esse Morre Cerulo estava orando a tarde toda, e ele não deixava ninguém tocar nele, nem ele tocava em ninguém durante aquele tempo da tarde. Mas quando ele estava indo para o lugar que ele ia trazer a mensagem, diz que um senhor estava já olhando para ele querendo cair. Sabe aquele povinho do cai-cai? Aí diz que aquele homem chegou e ficou na frente dele. Uma hora só foi para o lado dele, ele já caiu. Meus irmãos, tem pessoas cristãos que se dizem cristãomente medíocre, abaixo da média, não leem a Bíblia, endeusam um homem. Aí ele colocou a mão e ele ficou lá deitado. O evangelho hoje está sendo mesclado com heresias malignas e está enganando milhões de pessoas. E o que dizer da bola da vez hoje? Eu estou dizendo isso porque tem muita gente tirando o foco, olhando para Jesus. Estão tirando os olhos de Jesus e olhando para o Valdemiro Santiago. Eu chego em casa de irmãos de nossas igrejas que idolatram, praticamente idolatram. E como é triste a pessoa tirar os olhos de Jesus, que deu a salvação, que morreu na cruz por nós, por um homem que é um lobo vestido de ovelha, só para extorquir as pessoas. Aí você fala assim, mas você já leu a Bíblia? Você está dentro do evangelho, o que ele está ensinando, o que ele está falando? Não,
Pare de acreditar em pastores e comece a ler a Bíblia, irmão. Nós não podemos mais viver esse engano desse novo pentecostalismo que está acontecendo no Brasil hoje. Eu já disse isso aqui. As pessoas estão passando a toalha naquele homem e passando nos enfermos. A carteira está sem dinheiro, passa a carteira naquela pessoa. Isso é heresia, não é coisa de Deus. E outro detalhe aqui: se você estiver contribuindo com esses mercenários, você vai ter que dar conta dessas vidas diante de Deus no último dia. E tem pessoas que estão contribuindo. Quando você contribui com o evangelho errado e mentiroso, você está contribuindo para que pessoas sejam enganadas por eles, para levar pessoas muito mais para o inferno naquele grande dia do juízo de Deus. Para quem você tem olhado? Para pastores? Olhe bem o alerta da palavra de Deus, Gálatas capítulo 1. Abra sua Bíblia aí. Vamos ler Gálatas. O que Paulo diz para nós? Um dos maiores missionários que nunca pregou vida fácil, nunca pregou cristianismo sem sofrimento, nunca pregou cristianismo sem cruz. Gálatas capítulo 1, do 6 a seguir. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vai além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito: se alguém vos pregar outro evangelho que vai além daquele que recebeste, seja anátema. Nós recebemos um livro, Pastores do século 21. E esse livro, o autor diz assim: olha, vocês vão ter que reinventar outras maneiras de pregar o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque as pessoas estão fazendo estratégias terríveis. Estratégias hoje, pastores fazendo estratégias hoje, que estão enganando a massa, a multidão que não quer cultura bíblica e leitura e exame da palavra. E Paulo está dizendo, sabe o quê? Meus irmãos, cuidado. Vocês estão aceitando o evangelho mesclado com paganismo e heresia. O evangelho cheio de novidade. Estavam pervertendo o evangelho de Cristo. E o que essas pessoas estão fazendo hoje? Pervertendo o evangelho de Cristo. Paulo vem. O que ele viu? Ele viu que a glória redentora do Senhor Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, para libertar os nossos pecados, estava indo para outras coisas. Estava tendo pessoas trazendo novidades. E entre nós aqui, né? Brasileiro, nós gostamos de novidade, não é mesmo? Quando são uma geladeira duplex, aquela geladeira. Uma tela plana, nossa, tela plana. E tem irmão que nem vem para a igreja, viu, quando compra uma tela plana. Aí ele quer assistir tudo que tem direito. Nossa, terra plana, 32, 42, 50 polegadas. É o inferno dentro de casa e o irmão acha que está indo para o céu. Hoje, milhões de falsos pastores pregam para falsos cristãos que querem ouvir aquilo que só traz a concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. Sabe por que é gostoso eu pregar aqui? Olha, vocês vão ser abençoados. Não é bom ouvir isso? Olha, vocês vão receber a cura. Olha como é bom. Vocês vão ser prósperos, vão ganhar muito dinheiro. Como é bom isso. Todo mundo quer ouvir, gosta de ouvir isso. Mas agora você faça um convite para perdidos e pecadores. Saia na rua, distribui 100 mil convites. Venham para ouvir o evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que vocês se arrependam dos seus pecados e sejam curados, e sejam transformados para serem os verdadeiros cristãos. Vai aparecer meia dúzia. Agora coloca uma faixa aí na frente e solta 10 mil só, não precisa ser 100 mil não, solta 10 mil convite. Grande cruzada de cura, libertação e prosperidade. Meu colega vai ter que alocar o ginásio de esportes, vai ter que alocar
grandes lugares, porque não vai caber tanta pessoa, porque o ser humano está tão afastado de Deus, está vendo só coisas materiais, só estão vendo coisas que pode ser tocado. A fé está desaparecendo e está cumprindo a profecia de Jesus. Se multiplicando a iniquidade, o amor esfria. Se multiplicando a iniquidade, será que vai haver fé sobre a terra? Como é que está a sua fé? Para nós aqui da igreja local de Paranavaí, como é que está a minha fé? Quer ver como que eu vejo como está a minha fé? Eu leio a Bíblia no mínimo uma vez por dia. A minha fé está baseada no mínimo um dia, um momento eu tiro naquele dia para falar com o Senhor através da sua palavra, e Ele falar comigo. A minha fé está que eu tenho que evangelizar pessoas, e eu passo cursos bíblicos. Como que está a sua fé? Na minha fé diz assim que eu tenho que fazer campanha de jejum e oração pela minha vida espiritual, porque o diabo, o pecado nos assedia dia e noite. A minha fé diz que eu tenho que jejuar e orar. Como está a sua fé? Se você não leu a Bíblia nenhuma vez nessa semana, hoje tem uma esperança, a porta da graça está aberta, né? A tua fé está no zero. Quem não lê Bíblia, sabe o que está falando para Deus? Deus, o teu evangelho, que tu usou o homem santo, inspirado pelo Espírito Santo, para trazer a sua palavra, para mim não tem valor. Porque quando eu não leio a Bíblia, eu não estou valorizando o que Jesus conquistou na cruz do Calvário por mim. Sabe por que os neos hoje estão crescendo muito? Os mercenários que estão vendendo a palavra de Deus estão crescendo muito? Por causa que as pessoas pararam de ler a Bíblia. E pessoas sem cultura cristã, bíblica, é fácil de ser enganado. Multidão vendo esses homens, que absurdo. Eu estava assistindo esses dias, eu nem consigo assistir, né? Porque aquilo para mim, entre Faustão e aquilo é a mesma coisa. E eu estou falando aqui, hein, diante de muitos irmãos aqui. É a mesma coisa. Tanto um como o outro não leva a Deus. O camarada todo suado, derramando suor, e os irmãozinhos abraçando ele para pegar unção. Passando nele, o lenço passando nele. Que é isso? Largaram da palavra de Deus, do evangelho, e entraram em heresia de homens. Amantes de si mesmos, blasfemos, não têm amor à verdade da palavra de Deus, arrogantes, e está aí na televisão todo momento. Olha, nós vamos fazer diferença no mundo. Está fazendo mesmo, está levando um monte de cristãos que não lê Bíblia para o inferno. Como está a sua fé? Falsos mestres têm levantado a todo dia. E Paulo está brigando agora, através da sua palavra, uma palavra de advertência, para que o povo rejeite esse evangelho sem cruz e sem sofrimento. Não aceite o evangelho misturado, mesclado com heresias. A Bíblia afirma que há um só evangelho. Sabe qual que é o evangelho? O que está na Bíblia. Simples. Paulo diz assim, a simplicidade do evangelho. Sabe por quê, meu irmão? Se Deus usasse alguma coisa de mistério na Bíblia, não seria para nos levar às boas novas. Mas o evangelho está dizendo assim, olha, se você crer e aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, e ser batizado, será salvo. É simples. Aí você vê alguém com 40 litros de água nas costas subindo o morro, que nunca existiu isso na Bíblia. Você alguém vê, eu fui lá no Monte Sinai e trouxe lá a areia do monte, que é isso? Aí eu chego num irmão da nossa igreja, um tempo, e ele estava com sal grosso, colocado em todo o canto da sua casa. Eu cheguei, entrei assim e falei, opa, isso para mim é macumbaria. Sal grosso nos cantos da porta, dando banho no carro com óleo. Óleo é só para ungir enfermos. Os analfabetos da Bíblia estão usando óleo para ungir porta de carro, carteira para ter dinheiro, está usando para ungir carro para ninguém roubar. Óleo na palavra de Deus, o presbítero só é para ungir enfermos em nome do Senhor Jesus. E o poder nem está no óleo, ali é só símbolo, mas quem cura é Jesus. Irmãos, se nós fechar a boca,
milhões de pessoas a mais vão estar aí sendo enganadas e enganando. Cego guiando um cego, ambos caem na cova, e nós ficamos olhando. Sabe por que você foi chamado? Agora você foi chamado para fazer diferença. Uma diferença com a verdade da palavra de Deus que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É só a verdade de Jesus que liberta. Essa pregada aí, outro evangelho na mídia, não liberta, escraviza. Olha como é que é a escravidão. Se você sair da minha igreja, você vai para o inferno. O que é isso? E todos os livros que eu recebo de presente, e os irmãos, graças a Deus, né? Pastor, é um livro para você. Está escrito lá, pastor, como está na presença do Senhor. É para mim aprender. Aí o último agora que nós recebemos, pastor do século 21. Queridos, a Bíblia afirma que é só um evangelho, e é o evangelho simples da palavra de Deus. Aquele evangelho que Jesus chegava no monte e dizia assim, ó, bem-aventurados, mansos, porque herdarão a terra. É aquele evangelho simples que diz assim, você vai pôr a mão sobre os enfermos, e se Deus tem um propósito para curar aquela pessoa, Jesus vai curá-lo em seu nome. É evangelho simples. Você chega onde o Satanás está escravizando a pessoa, e você dá ordem para ele, em nome de Jesus sai. Não é esse evangelho mentiroso que fica, quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? Por que você está nessa pessoa? Esse é evangelho de mercenário. Lamentavelmente, milhões de pessoas estão sendo enganadas por isso. Qualquer ensino, ou doutrina, ou ideia, originando em pessoas ou em igreja, não segundo as palavras do Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Sabe o que quer dizer isso? Amaldiçoado vai receber o juízo de Deus. Então tem muita gente, hein? Vão ter que se acertar com o Senhor de toda a terra, que estão pregando o evangelho maldito para as pessoas, que não é na simplicidade da palavra. Sabe o que quer dizer anátema? Alguém que está sob a maldição divina, condenado à destruição e será alvo da ira de Deus e na condenação eterna. Então nós temos que ter cuidado. Você foi chamado para fazer diferença, mas diferença assim, olha, Deus te ama de tal maneira que enviou seu filho. Não é para você ficar fazendo cruzador na cura e libertação. Isso é coisa de mercenário para ganhar dinheiro. Ah, venha, você vai ser próspero. Prosperidade a todo preço. Depende da sua oferta, é o tanto da prosperidade. Não é isso. O evangelho é para curar o câncer maligno do pecado. Milhões de pessoas morrem de câncer. Cristão, bom cristão. Até Eliseu morreu enfermo. Paulo tinha um espinho na carne. E tem esses mercenários que dizendo para ele, não, cristão não pode sofrer. Aí desmente Jesus, no mundo tereis aflição. Mas carrega a sua cruz, toma a sua cruz. Como está sendo o seu sofrimento, a sua dor, coloca no seu ombro e siga os passos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe o que está acontecendo com as pessoas? Por elas ter preguiça de ler a Bíblia, fica fácil de serem enganadas. O que tem acontecido hoje, por preguiça de orar, ele vai atrás daqueles grandes homens, aqueles homens que diz que ora e diz que cura. Olha isso, diz que ora e diz que cura. Não querem mais o sofrimento de suportar a cruz na caminhada cristã. E aqueles que pregam sem cruz e sem sofrimento o evangelho, é outro evangelho mesclado com heresia e não segue a Jesus fielmente. Hoje, o que está na moda é a concupiscência da carne. O que os pregadores têm pregado nos púlpitos hoje? Concupiscência da carne. Qual que é o teu desejo? Deus, Ele prometeu, aí usa um texto fora do contexto. Ele prometeu para você tudo que pedir, e não é isso que diz o texto. Aí a concupiscência da carne das pessoas que estão em pecado, dizendo que são cristãos, verdadeiros e mentindo até para ele mesmo e para os outros. Aí eles querem um carro zero, querem uma casa nova, e os mercenários dizem assim, você tem que exigir mesmo de Deus. Exigir de Deus? Se salvação é pela graça, quer dizer o quê? Você não merece nada. E os mercenários enganam os incautos que não lê a Bíblia, que tem que exigir de Deus.
A concupiscência dos olhos. Hoje é para encher os olhos, né? Aí leva um homem lá, olha, ele estava ali quase mendigando, estava ali na rua, aí veio para essa igreja. Ele não veio para Jesus, ele não veio para Deus, ele não veio para fazer a vontade de Deus conforme a Bíblia. Ele veio para essa igreja, e a igreja, o dono dela é um mercenário. Diz que naquela igreja a pessoa foi transformada. Sabe o que eu penso? Que graças a Deus, pela misericórdia e a graça do Senhor, milhões de pessoas humildes que nem conhecem Bíblia e não têm conhecimento do Evangelho verdadeiro, ainda recebe bênção lá. Sabe por quê? Porque o nome do Senhor é poder mesmo, e eu creio nisso, e está na Bíblia. Em meu nome expulsa, em meu nome cura, está tudo lá na Bíblia. E graças a Deus ainda que Deus é tão misericordioso, que quando aqueles coitados ficam esfregando a toalhinha naquele suor lá, que nem sei se usa desodorante, eles passam neles e acham que vai ser curado. E pela misericórdia do Senhor, muitas vezes eles recebem, pela fé que aquele homem está dizendo. E a soberba da vida, orgulho. Hoje a Igreja Adventista da Promessa, nós temos trabalhado contra o orgulho, porque nós cremos que nós fazemos parte do povo de Deus sobre a terra. Então esse orgulho denominacional, nós somos e enchemos o peito, isso tem que acabar. A minha alegria, a minha glória, o meu prazer tem que ser, eu faço parte do povo de Deus, e Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Isso tem que estar na minha vida, a alegria da minha vida, a alegria de salvação. Mas lamentavelmente, o ser humano, através dos seus pecados, tem corrido atrás de desejo desordenado da carne, desejo desordenado dos olhos, soberba da vida, o orgulho está em alta. E os coitados dos seguidores desses falsos profetas estão com uma frase agora. Olha a frase, a mão de Deus está aqui. Aí você passa na frente da igreja e está escrito assim, a mão de Deus está aqui. Aí está o cara lá, o lobão está lá. Estão divinizando, fazendo divino um homem. A mão de Deus está aqui, não é que Jesus está lá, é aquele homem. Meu irmão, e você? Como você tem abrido os olhos dessas pessoas? Você viu como é que é urgente a simplicidade do Evangelho ser pregado? É urgente. Você tem que pregar hoje, mais do que antes dos tempos passados já pregavam. Hoje tem que aumentar o número de pregadores, para que lutem contra heresias, mentiras. A única mão de Deus que tem que estar na igreja é a mão de Jesus. Pela misericórdia e pela graça, não é homem. O homem, quando ele é fiel, ele é um veículo para levar o Evangelho, mas a glória e a honra toda é a Jesus, e a Deus, é o Espírito Santo. E o convite da carta aos Hebreus, irmão, não tira os olhos de Jesus, não tira os olhos. Sabe o que quer dizer isso? Olhando firmemente para Jesus. Olha o que Jesus disse, você me ama, filho? Guarda os meus mandamentos. Agora pega os 10 mandamentos e mostra para esse mercenário aí, e pergunta para eles os 10, se eles obedecem os 10. Mercenário não obedece 10, e fica mentindo ainda que foi abolido. Deus dá a sua lei universal 2 vezes lá do céu, direta do céu, escrita pelo próprio Deus. Aí ele diz assim, não, isso aí não precisa mais, foi abolido. Meu querido, é para você obedecer a Jesus, dizendo assim, olha, amai o próximo como a ti mesmo. Olha a simplicidade do Evangelho. Você ama Jesus? Guarda os mandamentos. Você ama Jesus? Ama o seu próximo. É fácil dizer que eu amo o meu irmão aqui, só de boca, mas quando você fala que ama o seu irmão, Deus olha para o seu coração, para a sua mente. Será que você está amando mesmo? Então a simplicidade do Evangelho é, eu amo o meu irmão, embora os seus problemas e defeitos, eu tenho que amá-lo. Jesus demonstrou isso amando a mim. Ele olhou para mim um dia do céu e disse assim, olha, eu amo aquele rapaz ali, mas olha, vai ser duro, hein? O trabalho na vida daquela pessoa ali vai ser muita poeira. Aí sai poeira, sai cavaco, sai entulho, né? E Deus vai tirando, e Deus vai limpando, e Deus vai tirando os entulhos. Mas tem gente que não quer que tire o entulho. Ai, Jesus me aceita, mas não tira os entulhos não, deixa. Nunca se torna um crente verdadeiro cristão, nunca se torna maduro, está sempre cheio de entulho.
Porque não pediu ainda para o Espírito Santo fazer uma purificação nessa vida. Siga o caminho que é Jesus, com paciência, perseverança e constância. Olhando firmemente para Jesus, siga as suas pisadas, com paciência. Se é um tempo que você precisa de paciência, esse tempo é hoje. E não é só lá no mundo não, é aqui dentro da igreja, é lá no mundo, é no seu trabalho. Nós precisamos hoje de pedir ao Senhor Jesus, Senhor Jesus, me dê paciência, Senhor Jesus, porque tem hora que a coisa pega. A oração dos discípulos, Senhor Jesus, aumenta a nossa fé. A oração, meu querido, é todo momento, ajoelhou, Senhor, tem misericórdia de mim, aumenta a minha fé. Porque as coisas estão pegando, irmão, muita heresia, é muita invenção, é muita coisa que está aparecendo aí, e tem milhões de pessoas que estão sendo enganadas. Então nós temos que orar ao Senhor, Senhor Jesus, aumenta a minha fé, Senhor. Perseverança. Tem aqueles cristãos, né, que quando vem um problema, qualquer probleminha, ele já corre querendo voltar para o Egito. Deus tira o povo de Israel do Egito. Eles eram escravos. E quando eles estavam andando pelo deserto, faltou água. Todo mundo, vamos voltar lá no Egito, lá tem o rio Nilo. Lá nós adorávamos o rio Nilo, lá nós adorávamos o bezerro de ouro. Nós éramos escravos, claro, nós éramos escravos, nós estávamos fadados a morrer mesmo, sem salvação nenhuma. Mas lá tinha água. Tem muitos cristãos hoje que já saíram do Egito, da escravidão de pecado, que Satanás o aprisionava como escravo. Qualquer barreira que vem, já doido para voltar para a escravidão de novo. Escravo de Satanás hoje. E a palavra de Deus diz assim, olha, olhe firmemente para Jesus e tenha paciência nos dias que nós vivemos. Tenha perseverança e constância. Sabe o que é constância? Não importa, está ruim, estou aqui. As coisas estão ficando feias, estou nos pés do Senhor Jesus. As coisas estão complicadas, estou nos pés do Senhor Jesus. Parece que não tem esperança no futuro, mas vou ficar aqui, nos pés do Senhor Jesus. E fazendo a sua vontade. Constante, constante. Nem que seja se arrastando. Porque só andar na hora que você estiver andando de carro novo e carro importado, é muito gostoso seguir Jesus. Vamos lá, vamos seguir Jesus, vamos para a igreja. Liga o ar-condicionado e vem. Olha o calor, né? Eu estou derretendo aqui, né? O gostoso, meu colega, na hora que você vê que você não tem mais força, e Jesus toma você nos seus braços e diz assim, vamos lá, filho. A caminhada não terminou ainda. É aí que você começa a demonstrar quem é que serve e quem é que não serve ao Senhor. A caminhada não terminou ainda, e não é aqui o seu descanso. Eu estava em querência e o irmão falou assim, nossa rapaz, você andou bastante hoje, está meio cansado, né? Eu ia fazer outra visita. Eu falei, daí, vamos fazer a visita. Quem falou que o descanso é aqui? Não é aqui não, meu colega. Na hora que você chegar na tua casa, mas eu acho que hoje eu vou da igreja, eu estou cansado. O descanso não é aqui. Tem que ter constância, garra. Uma das coisas que que o crente tem que ser marca registrada é garra, meu irmão. Você já viu como é que é os grandes jogadores, os estrelas? Eles têm garra. Na hora que faz aquela loucura dentro da área ali, eles dão um jeitinho de marcar gol. Eles têm garra, eles vão até o fim. Alguém derruba, alguém chuta eles, é garra. Tem que ter garra, meu colega. Tem muitos cristãos aí que é vacilão, qualquer coisinha já para. Tem que ter garra. Imagina que Jesus, quando caiu a primeira vez, não conseguia andar mais com a cruz. Ele tivesse desistido da cruz. Ele podia falar para o sacerdote, sacerdote, vem aqui. Eu já apanhei muito essa noite, estou todo arrebentado, me arrancaram um monte de carne de mim já. Essa coroa já me furou até o cérebro. Eu não aguento mais, quer fazer uma coisa? Deixa Deus de lado. Me livra dessa aí, eu não quero ser crucificado não. Senhor Jesus, o maior exemplo de garra, de obediência, de fidelidade ao Pai. Ele foi até o fim. E colocaram ele no madeiro. E colocaram ali, né, nos seus pulsos, aqueles cravos. É garra, meu colega. Cristão que não tem garra, não tem vontade, perseverança e constância, não vai chegar na Canaã, porque antes de Canaã, Egito e Canaã, tem um deserto. E no deserto você vai passar sofrimento, dor. Você vai passar ali momento que você vai achar, puxa vida, não tem o que comer, não tem o que beber, não tem saída, eu acho que eu estou perdido. Isso é deserto. Mas para você entrar na terra de Canaã, você tem que ficar ali. Tem gigante? Tem, mas nós vamos lá. Mas nós somos como gafanhoto, não importa, eu sou gafanhoto ou formiguinha, mas eu vou lá entrar na cidade. E tem muita gente quando vê os problemas, nossa, são gigantes.
Nós somos como os gafanhotos, nós não somos nada, estamos perdidos. Não conseguem olhar para Jesus, autor e consumador da fé, que está acima de tudo e todos, e todo o sofrimento que vem contra nós. Antes de Canaã, você vai ter deserto para passar. E não adianta você querer desistir. Porque se desistir, a Bíblia diz assim, olha, se você desistir, não tem prazer em Deus para a sua vida. Deus não tem prazer em você. É continuar, meu colega. Em meio às pedras, em meio às montanhas, diante do Mar Vermelho, diante do Rio Jordão, não importa. Diante do deserto árido que não tem o que se alimentar, mas é para nós termos garra para seguirmos as caminhadas do Mestre, porque Ele não desistiu. Ele foi até o fim. E por último ele orou, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Na caminhada cristã, devemos deixar o pecado que nos assedia e atrapalha a nossa vida cristã. Sabe por que tem muitos cristãos fracos dentro da igreja hoje? Ainda a Bíblia disse isso, né? O próprio Jesus. No meio de vós vai ter muitos fracos e doentes. Muitos fracos e doentes. Sabe por quê? Porque dá lugar ao pecado. Alimenta pecado, paixões mundanas. Não tem garra para as coisas de Deus. Não quer pagar o preço. Meu colega, vida de cristianismo tem que pagar o preço. A metade de 50% da cruz Jesus já levou. Mas Ele deixou para você agora. Olha, filho, você tem que pegar sua cruz e seguir minhas pisadas. E tem muitos que não querem. Por isso que os mercenários estão ficando milionários a cada dia. Eles estão dando uma embalagem prontinha. Vem, você vai receber a bênção. Vem, você vai receber prosperidade. Você vai receber dinheiro. É por isso, ninguém quer cruz. Só quer bênção. Saiba que o maior perigo é a tentação de nós cedermos a outro evangelho. Aquele pecado de aparência. Mas aquele homem é homem de Deus. Homem de Deus não ama Jesus porque não guarda os mandamentos. Homem de Deus tem um monte de heresia que não está na Bíblia. Homem de Deus está usando a lã das ovelhas para ficar rico e comprar fazenda. Homem de Deus aonde? Se somos novas criaturas, e um dia nós saímos do Egito, da escravidão do pecado, não podemos por qualquer coisa voltar para dar uma olhadinha lá como está o Egito. Uma nova moda hoje, né? Eu estava assistindo um vídeo, e o vídeo estava dizendo mais ou menos isso. O cristão está aqui na igreja, depois alguém chama ele para um forró, para uma festa. Não, eu sou cristão, mas nada a ver. Os moderninhos, né? Não, eu sou cristão, mas vou continuar jogando na loteria? Como é que é o nome do jogo da loteria? Jogo de azar. E está o crente cara de pau lá jogando jogo de azar? Não, eu sou cristão, mas vou na discoteca. Eu sou cristão, mas eu bebo uma pinguinha, uma cervejinha. Isso não é ser cristão, meu colega. Tudo menos ser cristão. Um dia você saiu do Egito. Jesus nos tirou de lá. Esse negócio de fazer turismo lá no Egito, tem muita gente que anda fazendo turismo lá, né? Está na igreja, daqui a pouco dá uma escapadinha e vai lá para o Egito. Aproveitar as caldeirões cheios de carne, as festas lá do Egito. Tudo aquele pecado que ele fazia antes de ser cristão, de vez em quando ele dá uma escapadinha e quer ir lá participar. E a Bíblia diz que não há associação. Não há. Ou somos de Deus ou não. Ou saímos do Egito, ou estamos ainda no Egito. O Senhor tem para nós a Canaã celeste. Não é Egito de escravidão pelo pecado. Muitas pessoas que foram libertas do pecado, quando vêm os problemas da vida, já pensam em voltar ao Egito. Aquela vidinha, sabe aquela vidinha? Mas lá no mundo, alguém falou para mim isso. Lá no mundo eu não sofria tanto como quando estou na igreja. Lá eu ia nas festas, ia lá com meus amigos, e lá enchia a cara. Aqui na igreja, só problema, só conflito. Olha, presta atenção nisso aqui agora, isso aqui é sério, muito sério. Como tudo que eu estou falando aqui é muito sério e está baseado na palavra. Todos os cristãos que sofrem demais quando vêm para a igreja é porque ainda está associado ao pecado. Isso é sério. O cristão que vem para a igreja e ele agarra em Jesus mesmo, e é um cristão verdadeiro e fiel e sério, ele não vive sofrendo não, meu colega. Igual muitos dizem, mas quando eu vim para a igreja agora que o sofrimento complicou. É porque está associado ainda. Dá um exame na sua vida, tem associação ainda aí. Está associado, meu colega. Que isso? Eu não vi isso na vida do meu pai, que era cristão, 18 anos pastor. Eu não vejo isso na minha vida.
Que papo é esse? Eu vim para a igreja agora que eu estou sofrendo, que é isso? Então quer dizer que o evangelho não liberta, ele escraviza e faz a pessoa sofrer? Então isso é conversa fiada. Ah, depois que eu me batizei, aí que veio as provas. Conversa fiada. É porque você está dando lugar para o inimigo ter força na sua vida. O que a Bíblia diz? Aquele que é de Deus, o diabo não toca. O sofrimento vai vir para nós de qualquer jeito. Um dia nós estamos bons, um dia nós não estamos bons, um dia vai estar ruim, outro dia vai estar mais ou menos. Mas esse negócio aí, mas complicou nada. Seja fiel ao Senhor Jesus. E o que ele fala para Pedro? Você vai receber 100 vezes nessa vida. Pessoa aí no mundo não tem 100 vezes na vida. Tem? Não tem. Vive uma vida de escravidão miserável. 100 vezes nessa vida e no final vida eterna. Além de bens. Então isso é tudo, tem muitas coisinhas, alguns tabuzinhos que o povo traz, né? Quando eu vim para Jesus, agora que as coisas estão terríveis, que isso? Então o Senhor Jesus é muito fraco. Não é o que nós queremos. Aquele que morreu na cruz do Calvário por nós. A Bíblia diz o quê? Que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. E novo é novo. Eu estou com um Corcel 2 ali velhinho. Eu não posso comparar com um Golf novo, com um carro importado. Se eu sou nova criatura, é vida nova, vida de alegria, paz em meu sofrimento. É isso que o Senhor tem para nós. Ser novas criaturas é abandonar o passado, viver o presente para a glória de Jesus, olhando firmemente para Ele. Não tire os olhos de Jesus. Não quero dar aquela escapadinha santa. Mas eu fui lá. Aí depois vem os problemas, vem a consequência. Aí fala, mas não sei por que a gente sofre tanto na igreja. É porque tem associação com o pecado. E Hebreus está dizendo para nós o quê? Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quem é o autor e consumador da tua fé? É Jesus? Então, meu colega, tem uma promessa para cada dia na sua vida. Promessa de bênção, de vida feliz, de paz, de alegria. Promessa para a vida eterna. E que Deus abençoe você. Eu queria que nenhum de vocês guardasse o que eu falei aqui nessa manhã. Eu queria que você lembrasse do que foi falado, que está na Bíblia, e examinasse a Bíblia. Porque de pessoas que vai pela cabeça dos outros, que nem piolho, está cheio o mundo. Faz um favor para você mesmo. Leia a Bíblia. Vê se tudo que foi falado aqui está diante da palavra de Deus. Se não tiver, é mentira. Quando você vê alguém pregando, seja em qualquer igreja que for, ou na mídia, ou na internet, compare com a palavra. Profecia, cura e libertação não estão acima da palavra de Deus. Nada. Nada pode estar acima da palavra de Deus. E nós só aceitamos e cremos naquilo que está na palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Que você não tire os olhos de Jesus, autor e consumador da fé. Que você possa entender que só em Jesus a esperança para você lutar, para você amar, para você vencer. Nem o outro a salvação. Só em Jesus. Não é em homem. A salvação não está em igreja. Não, a igreja adventista da promessa não salva ninguém. Quem salva é o Senhor Jesus, o dono da nossa igreja. Ou quando nós fazemos parte, como aqueles que contribuem para o reino do Deus Todo-Poderoso.